Perfeito. Então, daqui para frente, oficialmente damos início à nossa noite de estudos. Então, daqui para frente, a gente já começa a buscar uma elevação de pensamentos, né, para poder entrarmos em sintonia com a equipe espiritual que nos ajuda a todo tempo, né? Está sempre à nossa disposição. O que eles aguardam da nossa parte é somente a nossa disposição também, certo? Então é engraçado isso, né? Estão à nossa disposição, ou seja, temos que nos dispor, temos que nos colocar num padrão vibratório que possibilite a eles influenciar a gente. E nessa noite de quarta-feira, assim como em todas as outras, é isso que a gente vai buscar, acima de tudo. Kardec vai tratar disso conosco, em determinada altura aqui. Se eu me lembrar lá na frente, eu vou fazer esse gancho com vocês. Mas independentemente de eu lembrar de fazer o gancho com esse iniciozinho ou não, a verdade é que vocês vão ver que o mais importante no final das contas é a gente buscar essa sintonia e desenvolver uma forma verdadeira de estar sintonizado. Além disso, pessoal, para quem quiser colocar uma água para ser fluidificada, como sempre eu vou deixar a minha por aqui, não é? E na noite de hoje, esqueci de falar, hoje é dia 9 de março de 2022, né? O tempo correndo, impressionante a velocidade que o tempo tem passado. Boa noite, Edson, muito bem-vindo. Então, nessa noite de hoje, dia 9 de março, a gente dá início à primeira parte do capítulo Sede Perfeitos, né? O capítulo 17 aí do Evangelho segundo o Espiritismo, dando sequência ao capítulo anterior, que era não é possível servir a Deus e a Mamon, não se pode servir a Deus e a Mamon. Nesse capítulo Sede Perfeitos, a gente, de certa forma, dá uma continuidade ao assunto, tá? Na verdade, como a gente já falou em vários outros momentos, muito daquilo que é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo está conectado entre si. Então, você sempre vai conseguir fazer conexões, por exemplo, entre o capítulo 3 e o capítulo 10, entre o capítulo 10 e o capítulo 15. Né? Isso é muito possível porque, no final das contas, é aquilo que encerra, o que resume os ensinamentos espíritas fora da caridade não há salvação. Então, tudo meio que converge para isso, meios de poder nos tornarmos cada vez mais caridosos. Mas bem, antes de dar início ao resumo da semana passada e ao estudo de hoje, eu vou fazer aqui uma leitura, um preparo da noite, que eu tirei do livro Bênção de Paz, é o capítulo 8, intitulado Burilamento. É um livro escrito pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E Emmanuel dá início ao capítulo trazendo um trecho do Evangelho de João, que diz: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, Jesus, segundo João, capítulo 5, versículo 17. E comenta o benfeitor: Muitas vezes entregaste a melancólicas reflexões em torno de transformações espirituais que inutilmente intentaste. Deste o máximo de abnegação ao filho estremecido para quem planejaste luminoso futuro, sem conseguir, talvez, arrancá-lo à rebeldia em que persiste. Ofertaste a própria existência aos pais queridos, ornamentando-lhes o caminho de auxílio e ternura, e provavelmente nem de leve pudeste arredá-los da discórdia a que jazem atrelados por longo tempo. Situaste todo o coração no carinho por este ou aquele companheiro, aguardando-lhes em vão qualquer concurso nas tarefas edificantes que te felicitam a alma. Empenhaste os mais nobres sentimentos na melhoria deste ou daquele grupo de entes amados, seja no lar ou na organização de serviço a que te afeiçoas, e por maior o esforço despendido, nada colheste até agora, senão amargura e negação. Então, essa é a realidade de muitos de nós e também de muitas pessoas que nos acompanham, né? Às vezes as pessoas investem o tempo delas na gente e a gente não consegue corresponder àquele esforço que elas trazem para a nossa vida. Mas o Emmanuel dá sequência dizendo o seguinte: em meio do trabalho absorvente, costumas interromper as próprias atividades, indagando de ti mesmo se vale a pena continuar no esforço renovador. Semelhante introdução ao desespero comumente aparece porque, em muitas ocasiões, experimentas o desencanto de quem cava num monte de pedras procurando debalde o fio d'água que lhe foge à sede, ou a fadiga de quem cruza o deserto em todas as direções sem achar caminho para a vanguarda libertadora. Ainda assim,
persevera nos bons propósitos e colabora, quanto possível, pela consecução dos objetivos de fraternidade e aprimoramento a que devemos todos visar. Uma pergunta só dar-nos-á reconforto. De onde é que vem esse reconforto? Se Jesus, há milênios, trabalha por nós para que tenhamos o pequenino clarão de conhecimento com que hoje tentamos dissipar as sombras que ainda trazemos, por que desanimar na obra de amparo aos que amamos, se apenas agora começamos a servir no terreno da luz? Emmanuel. Bom, e assim, pessoal, já devidamente preparados, nós elevamos mais uma vez o nosso pensamento a Deus, a nossos amigos espirituais, e pedimos à nossa querida irmã Laura que esteja presente conosco na noite de hoje e que toda a sua equipe espiritual responsável por esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo consiga se aproximar de nós. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe com a coragem necessária para prestarmos atenção a esses ensinamentos, para dilatarmos, para aumentarmos a nossa capacidade de compreensão e que dessa forma saiamos daqui mais preparados, com a inteligência desperta na direção correta, que saiamos daqui contentes por esses ensinamentos. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, então é isso. Na semana anterior, nas 2 semanas anteriores, eu tratei com vocês a respeito do capítulo 16, né? Onde a gente falou muito de bens materiais, né? A importância dos bens materiais para o planeta, para o desenvolvimento da nossa inteligência, não é? Uma espécie de alavanca que possivelmente coloca a humanidade numa trajetória muito melhor, não é? Então, vou trazer alguns pontos em relação a isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, vou pedir para que abra o microfone e fale, porque eu não vou estar olhando para vocês, tá? Eu vou estar olhando para os meus slides aqui, tá bom? Vamos lá. Então, os espíritos superiores não se opõem de forma nenhuma ao poder de escolha do ser humano e à conquista justa da riqueza material. Esse é um dos pontos que a gente viu nas últimas 2 semanas. Riqueza esta que é, ao mesmo tempo, uma prova para o nosso orgulho, não é? Para a nossa vaidade, porque, né, quando se tem muito dinheiro num mundo tão materializado quanto o nosso, você está sofrendo muitas tentações, certo? Então, é uma prova para o nosso orgulho, ao mesmo tempo em que também gera uma oportunidade de multiplicar o bem, não é? Quando se tem muito dinheiro, você pode exercer uma responsabilidade muito legal, você pode ajudar outras pessoas que às vezes estão em uma situação desvantajosa, podem estar passando fome, né? Podem estar precisando de uma roupa, certo? Ou você pode dar um emprego para aquela pessoa, caso você seja proprietário de uma empresa. Você pode, se você tiver muito dinheiro, né? Você pode, por exemplo, montar uma organização não governamental, né? Alguma instituição voltada para fins de caridade em específico, voltada para o desenvolvimento social. O dinheiro possibilita isso, né? A gente tem muitas histórias muito bacanas ao longo da humanidade de diversos seres humanos, mulheres e homens, que dedicaram uma boa parcela da sua vida e da sua riqueza material para poder ajudar o próximo. Então, na riqueza material, essencialmente não há nada de ruim. O problema é aquilo que se faz com ela em determinados casos, né? A gente, por conta dos nossos vícios que a gente adquiriu em outras encarnações e daqueles que a gente às vezes adquire nessa mesma encarnação aqui, às vezes a gente acaba fazendo besteira, tá? De qualquer forma, associar a riqueza no sentido de juntar riqueza material e boa vontade, não é? Para com os irmãos de caminhada, é converter essa prova da riqueza em instrumento material que serve ao progresso da Terra, não é? Que serve ao progresso da Terra. E São Luís, lá no finalzinho do capítulo, a gente nem pegou essa instrução dos espíritos em específico, mas eu reli ela hoje, achei legal de compartilhar com vocês. O São Luís, ele pondera a respeito da transmissão de bens por meio da herança, não é? Ele pondera que pode-se transmitir os bens terrenos aos filhos por meio da herança, mas traz também a certeza de que está nas mãos do alto, nas mãos de Deus, o poder de decidir se essa herança irá permanecer ou não com os herdeiros, né? Então é aquilo, não se condena de maneira nenhuma a herança, a transmissão desses bens, não é? Mas ao mesmo tempo, São Luís deixa muito claro, agora,
não há problema nisso, só que não significa que seja da vontade de Deus que isso aconteça. Mas, se ele quiser, ele vai tirar. Tá? Não se sinta culpado por deixar a herança para os seus filhos, mas também não ache que Deus tem a obrigação de manter essa herança com eles. Tá? Ao mesmo tempo, na mensagem anterior, na verdade, Lacordaire, eu fui até dar uma olhada, ele era um religioso francês, que foi político também, tá? Viveu um pouco antes de Kardec. Lacordaire lembra-nos, aí, em espírito já, né, desencarnado, lembra-nos lá no Evangelho segundo o Espiritismo também da presença do alto, essa mesma presença, esse poder de decisão, digamos assim, nos golpes desferidos nas nossas vidas. Então, não só para as coisas boas, mas também para as nossas provas mais pesadas, a gente precisa da permissão de Deus para que elas aconteçam. Né? Então, é sempre importante a gente lembrar que existe uma inteligência divina, não é, que preside os nossos destinos desde sempre, tá? Então, nós, espíritos imortais em condição de encarnados, ou seja, nós somos temos a alma encarnada, a gente está aqui vivendo essas experiências que são dolorosas. Sim, a gente consegue trabalhar para poder arrecadar novos bens? Sim. Às vezes a gente perde tudo? Sim. Por que Deus permite que isso aconteça? Para que a gente tenha potencialmente o máximo de chance da gente triunfar diante da vida e assim conseguir conquistar os nossos valores imperecíveis. Né? E a gente vai estudar hoje esses valores imperecíveis um pouco mais. Então, seguindo adiante. Então, é o que eu estava falando. Nenhuma folha se move, pessoal, sem que Deus o permita. A permissão de Deus é fruto da sua infinita inteligência e amor supremo. Tá? Além disso, os espíritos fizeram para nós, eu acho que foi muito legal esse último capítulo que a gente estudou, porque eles fizeram um apelo ao nosso bom senso, à nossa inteligência e ao trabalho. De que forma? Né? Existem situações que demandam o exercício da nossa razão. Os espíritos exemplificam, mas não nos isentam da responsabilidade de pensar. Então eles trazem um monte de exemplo para poder colorir, para poder pintar o quadro para a gente. Né? Mas eles não nos isentam da responsabilidade de pensar, porque cada um vai viver um caso diferente. Né? O João vai viver uma vida, o Washington vai viver outra, o Edson vai viver outra, e o Jorge vai viver outra. Né? E aí, Lacordaire traz o seguinte para a gente, né, na mensagem dele. Ele fala: esbanjar no sentido de gastar desordenadamente a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Então, por que eu estou falando do apelo à razão? Porque às vezes a gente quer estabelecer regrinhas. Então, beleza, se a riqueza pode ser uma prova muito pesada, então vou me desfazer dela, vou gastar tudo para acabar logo. Poxa vida, não, você está sendo, né, você está impondo descaso e indiferença a essa riqueza. É isso que você está fazendo, está imprimindo essa marca, certo? Então, sempre que você ganha alguma coisa do céu, Deus não quer que você age no automático, não é? Pelo contrário, quer que você utilize o seu raciocínio, correto? De qualquer forma, seguindo adiante. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los em seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Aqui ele resume muita coisa pra gente. Né? Aqui já tem muita informação, tá? São o quê? 3 frasezinhas aqui que resumem muita coisa. Eu até recomendaria a vocês que retornassem lá depois. Seguindo, resisti animosos ao abatimento, ao desespero que vos paralisam as forças. Quando Deus vos deferir um golpe, não esqueças nunca que, ao lado da prova mais rude, coloca sempre uma consolação. Ponderai sobretudo que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e essa ideia vos ajudará a desprender-vos destes últimos. Tá? E só para a gente finalizar essa primeira parte, a Lacordaire diz o seguinte: sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados e que tender de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasseis contas de uma tutela. Então, ou seja, pedindo para que a gente seja responsável independentemente da nossa situação. Tá? Já entrando, pessoal, no tema de hoje, que já trata de ser de perfeitos, né? Vocês vão ver que tem muita conexão de um capítulo com o outro,
Eu espero que eu consiga fazer para vocês. E se vocês estabelecerem outras conexões, se quiserem fazer os comentários, sintam-se à vontade, tá? De qualquer forma, eu peguei aqui um trechinho de um livro que se chama O que é o Espiritismo. Eu peguei emprestado com o Leandro, que é lá do Centro Espírita Irmã Laura também. Acho que quase todo mundo aqui conhece o Leandro, né? Ou todo mundo. O que é o Espiritismo? É um livro de introdução realmente à doutrina espírita, escrito pelo Allan Kardec, onde ele resume uma série de pontos a respeito da doutrina. Eu acho que é um livro muito importante, tá? E eu comecei a estudá-lo essa semana e tratei de pegar um trechinho aqui para poder falar com vocês. E amanhã, no estudo do Livro dos Médiuns, eu também vou trazer esse mesmo trecho. Kardec nos diz o seguinte: os bons espíritos vêm nos instruir tendo em vista o nosso melhoramento e o nosso progresso, e não para nos revelar o que ainda não devemos saber ou o que devemos aprender com o nosso esforço. Se fosse suficiente interrogar os espíritos para obter a solução de todas as dificuldades científicas ou para fazer descobertas e invenções lucrativas, todo ignorante poderia se tornar sábio a um preço muito baixo, e todo preguiçoso poderia enriquecer sem trabalho. É o que Deus não quer que aconteça. Os espíritos, portanto, meus irmãos, não somente vêm até nós na noite de hoje trazer uma explicação sobre a palavra do Mestre Jesus. Eles vieram auxiliar-nos no processo de aperfeiçoamento, vieram dar-nos as mãos para que a gente aceite o convite do Mestre, para isso. Então, o estudo desse capítulo é para a gente compreender o que Jesus quis dizer com esse sede perfeito, né? Qual tipo de convite ele estava fazendo, o que ele espera de nós com esse sede perfeito, né? Lá no item 1 do capítulo Sede Perfeitos, o Kardec pensou do Evangelho de Mateus um trecho ali do capítulo 5, né, que é um trecho do Sermão do Monte, em que ele vai falar o seguinte, Jesus, no caso, né, diz o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 44 e 46 a 48. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Que tá chegando uma mensagem aqui para mim de que minha conexão tá ruim. Tá ok. Vou pedir para vocês só 30 segundinhos que eu vou mudar de, de rede aqui, só por via das dúvidas. Voltou? Voltou? Dá um joinha se voltou, Jorge. Faz assim. Voltou as. Beleza, obrigado, gente. Então vamos lá. E o Kardec no item 2 vai comentar esse trecho aqui de Mateus, tá? Ele diz o seguinte: pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador com letra maiúscula, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Ou seja, Kardec faz aqui uma afirmação para a gente. Não tem como sermos tão perfeitos quanto Deus. Não é esse convite, não é essa chamada que Jesus trouxe para a gente, não. Os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Ou seja, Jesus apresentou um modelo, e isso é muito bonito, porque o que ele está dizendo ali é o seguinte: temos um Pai celestial que é dotado dessas qualidades.
E o que eu peço a vocês é que busquem ser semelhantes a Ele, não é? Que vocês busquem imitar, no bom sentido, essas qualidades de Deus. E é assim que eu procedo, não é? Jesus que é o nosso guia e modelo. Kardec continua. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz. E aí, né, Hum. gente, desculpa, eu acho que alguém está com o microfone aberto, perdão. Ah, desculpa, foi eu. Ó. Tô com a É, telinha aqui, ainda tô com ele aberto, desculpa. beleza. Então, continuando aqui. Em amarmos os nossos inimigos, né, no que consiste essa perfeição relativa? Em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra Jesus, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Certo? Então, que Kardec já foi extremamente didático, né? Mas ele vai seguir. De fato, se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. E isso porque tudo o que sobrecita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são, aí ele resume, a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, de onde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, gente, é o seguinte, é, deixa eu reler essa parte aqui, ó. Não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, de onde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Tá? Então, vou trazer para vocês o que eu interpreto disso. Tá? Não acho simples isso daqui, não. Mas é o seguinte: existe uma perfeição absoluta a qual a gente nunca conseguiria chegar, correto? Mas agora, a gente tem no nosso Pai esse exemplo, não é? Esse guia, esse modelo, acima de tudo, esse modelo de caridade absoluta, correto? Que se manifesta na nossa vida a todo momento. Então, e ao mesmo tempo, Jesus já trouxe isso para a gente lá no Sermão do Monte, da necessidade da purificação dos nossos sentimentos. Então, no dia a dia, o que a gente vai fazendo? A gente vai buscando, com base nesse modelo de perfeição que Jesus traz para a gente vai buscando espelhá-lo cada vez mais, não é? E purificando os nossos sentimentos, correto? O que é uma gradação infinita. A gente sabe que o Cristo, por exemplo, Jesus Cristo, quando assumiu o comando aqui do nosso planeta, ele já era um espírito perfeito há muito tempo, mas ele não parou de evoluir. Ele não para de evoluir, ele continua na sua gigantesca humildade se aprimorando cada vez mais, não é? Inclusive, eu nunca estudei isso, mas existe uma escala crística, não é? De espíritos já que são modelo para os mundos onde eles habitam, eles continuam em plena evolução, tá? Isso é infinito, ok? Nunca nos igualamos a Deus, mas a gente continua sempre em evolução. Esse ensinamento é muito valioso porque ele mostra para a gente a importância de você saber que sempre há mais o que aprender, independentemente do assunto. Independentemente do assunto. Às vezes, uma pessoa mais velha, por exemplo, que é, vamos supor, um doutor em determinado assunto, tá? Ele vai dar uma aula numa faculdade e um aluno faz algum tipo de comentário que talvez ele nunca tenha pensado a respeito daquilo, não é? Isso já havia acontecendo. Durante um tempo, eu dei treinamento dentro de corretora, né? Eu trabalhava no mercado financeiro e eu sempre era surpreendido por pessoas que eram ali meus alunos, né? Eram meus estagiários.
Na época, eu era bem mais jovem do que eu sou hoje, mas assim, mesmo assim, eu tinha os meus 24 anos, mais ou menos, 25, e eles tinham 18, 19, e muitas vezes eles faziam colocações muito bacanas, sabe? E é engraçado, porque eles falavam pra mim assim, "Ô, Anderson, poxa vida, você sabe bem mais do que a gente." Eu falo assim, olha, gente, de 0 a 10, eu sei 4, vocês sabem 2, entendeu? Mas assim, vocês entendem que a gente, nós dois ainda estamos muito abaixo da metade do caminho? Então, os mestres aqui da Terra, né, que ensinam as coisas, precisam sempre ter essa consciência, né, porque verdadeiramente mestres nenhum de nós somos, principalmente nas questões morais, né, nisso daí a gente, na verdade, está todo mundo atrasado. Mas o que eu estou querendo dizer é, independentemente da sua idade, independentemente do seu grau de instrução, da sua experiência, do quanto de dinheiro que você tenha, não é? E mesmo que você também não tenha nada disso, né, é importante que a gente conserve essa vontade de continuar aprendendo, essa jovialidade, né, essa curiosidade a respeito das coisas da vida. Isso que garante, né, que a gente não vai ficar estacionado, que a gente vai seguir evoluindo. E a vida fica muito melhor quando a gente se permite aprender com os outros, né? Quando a gente dá permissão para as outras pessoas de nos ensinarem no nosso dia a dia, correto? Mas, bom, vamos seguindo adiante aqui. Até aqui tudo certo? Beleza. Então, a gente parte agora já para o item relacionado ao homem de bem, tá? Um subitem do capítulo. Hoje, pessoal, a gente vai até a parábola do semeador, tá? Então, no slide anterior, eu tinha colocado o seguinte, eu grifei a seguinte parte. De fato, se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade. E aí eu digo o seguinte, o primeiro grifo que eu coloquei no slide anterior reforça a realidade que é essa perfeição relativa, correto? Porque todos nós temos um monte de imperfeição. Então, essa perfeição relativa, porque eu quero dizer o seguinte, peraí, ficou um pouco confuso, deixa eu voltar. O que eu quis dizer com esse grifo anterior é o fato de que, independentemente do quanto que a gente já tenha caminhado, a gente ainda tem muita coisa para aprender, mas isso já falei antes, perdão. Então, não há na Terra homem que esteja livre de defeitos, mesmo que pequenos. Tá? Eu acho que isso ficou bem claro. Compreendamos, portanto, que nesse trecho do Sermão do Monte, Jesus quis muito mais demarcar as virtudes e as características do Criador, né? E mostrar como que a gente deve buscá-las, correto? Até porque a gente já estudou antes as bem-aventuranças, que são uma espécie de caminho para a gente poder chegar até lá, não é? E um acaba alimentando o outro. Prosseguindo, o Cristo nos convida a seguir o exemplo daquele que nos criou, convida-nos a espelhar no mundo as características da divindade. Não é? Nós somos espelhinhos, muito pequenos, muito humildes, mas somos espelhos, não é? Criados à imagem e semelhança do Pai. Correto? A gente nasceu para brilhar. É uma expressão engraçada, mas é verdade. Prosseguindo. Então, Kardec comenta a respeito do homem de bem, lá no item 3. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Que o Kardec travou para a gente, não é? Trouxe de uma forma compacta o que é o homem de bem. Mas ele traz mais algumas características. Como se relaciona com Deus? Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Gente, isso daqui é muito importante. É claro que é bonito o texto, mas vai além, tá? Porque é o seguinte. Primeiro, Kardec, ele fala o que a gente deve fazer, correto? Né? Se a gente não praticou o mal, se a gente fez todo o bem que a gente podia, se ele desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, etc. Essas são obrigações do cristão, do homem de bem perfeito.
Isso é relativamente fácil de compreender. Mas agora, por que ele fala logo na sequência isso daqui? Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, né? Tem fé no futuro. Por que ele traz essas coisas? Porque se a gente faz essa bondade, não é? Sem depositar fé no futuro, sem acreditar que existe uma justiça suprema, a gente vai plantar revolta dentro do nosso coração. Por quê? Todo mundo aqui sabe, não é segredo para ninguém. A gente vive num mundo de provas e expiações, certo? E existem desencarnados e encarnados, ainda confusos, incorretos e malignos. Quando você se propõe a fazer o bem, o que não falta é gente tentando te atrapalhar, certo? Quando você faz o bem pelas outras pessoas, o que não falta são pessoas que não sentem gratidão pelo bem que você fez, correto? Então, se você não acredita numa justiça divina, se você não deposita fé no futuro, se você não tem esperança de dias melhores, se você não acha que Deus está comandando o universo, né? O bem que você está fazendo vai começar a te revoltar, porque você vai falar assim: eu não vou mais fazer bem nenhum, não. Né? Ninguém me reconhece, não é? Porque você está esperando o reconhecimento da terra, certo? A gente vai receber a burdoada de volta do mundo porque a gente está indo contra a corrente, né? E a gente não vai se sentir bem com aquilo, o que é natural, mas agora, além de não se sentir bem, a gente vai desistir da nossa missão. A gente vai começar a murmurar, certo? Vai desistir daquilo que Deus colocou no nosso caminho, que era para nos salvar. Então, por isso que é importante, quando Jesus fala amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, é isso, porque a maior confiança que você tem, o sentimento mais puro, mais nobre que você tem, o mais importante de todos, está depositado em Deus. É por isso. Não é porque Deus é ciumento, né, e quer o seu amor para Ele antes de tudo. Não é isso. É porque você está voltando para Ele as suas esperanças. Você não está depositando um excesso de confiança, um excesso de exigência nas costas de pessoas que são tão falhas quanto você, correto? Então é aquilo, eu posso muito bem, adoro o Jorge. O Jorge é um amigo, é uma pessoa que eu amo de paixão, um irmão de caminhada, um cara que eu confio nele para me dar conselhos, mas agora, eu preciso compreender que tem coisas que dependem da minha consciência, tem coisas que dependem de Deus, da providência divina, certo? Então, eu não posso depositar em excesso confiança minha nos ombros do Jorge. Ele não tem a obrigação, a responsabilidade de suportar todas essas exigências que vêm da minha parte, correto? É claro que em determinadas relações na nossa vida a gente tem que dar um basta, a gente precisa ser sincero. Aí, fugindo do exemplo do Jorge, vamos supor que eu estou namorando com uma moça, tá? E a gente começa a ter muito conflito, ela começa a ter muito conflito comigo, me tratar de uma forma inadequada. Eu não posso simplesmente ficar aceitando aquilo sem falar nada. É claro que a gente precisa desenvolver uma relação de sinceridade, correto? Agora, a gente precisa compreender que, independentemente da atitude dela, existe um amor inquestionável, né? Uma eterna, uma ternura que cuida do meu destino. Ficou claro para vocês? Por isso que Kardec dá esse destaque para a gente quando ele vai falar do homem de bem. Não é simplesmente fazer o bem, não fazer o mal às outras pessoas, você questionar suas próprias atitudes. Mas é entender que, independentemente do que esteja acontecendo com você, bom ou ruim, né, você precisa depositar a fé em Deus, porque é Ele que está presidindo o seu destino e Ele sabe o que é melhor para você. Tá? Prosseguindo. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer de todos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Prossegue ainda mais. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam,
Olha o respeito aqui, a divergência de opinião, né, gente? Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. O homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, nosso guia e modelo, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Bem-aventurados os misericordiosos. Ele ainda prossegue, vai um pouco mais adiante. Desculpa, gente, que eu estou lendo muito hoje, mas é porque realmente é importante essa leitura, tá? O homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo, que é a seguinte: atire-lhe a primeira pedra, aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. E se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Pessoal, é importante a gente falar trabalha incessantemente. Isso não significa que você vai deixar de dormir para se aprimorar, porque às vezes o aprimoramento ele vem por meio do descanso, né? Correto? Então, hoje em dia, existe uma tendência muito forte à compulsão por trabalho, né? Eu mesmo sou uma pessoa que às vezes tem um pouco de problema com isso. Começa a chegar a hora de dormir, parece que acende uma lâmpada na minha cabeça que não quer me deixar dormir porque parece que eu não cumpri as minhas obrigações ao longo do dia. E aí quando você vê, você está indo dormir muito tarde para tentar resolver coisas que não são corretas para aquele momento. Tudo tem a sua hora. E o seu corpo físico precisa de descanso para você se preparar para o dia seguinte, não é? Para você recarregar suas energias. Isso também é trabalhar. Poxa, Anderson, tem certeza? Tenho certeza, sim. Por quê? Às vezes você tem que trabalhar a sua mente para que ela permita que você consiga descansar o seu corpo físico. Isso não deixa de ser um trabalho, não é? E dá um trabalhão, né? Você deixa a ansiedade de lado, que trabalho que dá. Prosseguindo. O homem de bem usa, olha lá, hein? O homem de bem usa, mas não abusa, dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Olha lá, hein? Kardec aqui pegando o capítulo anterior para gente. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para deslevantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Para finalizar essa leitura do homem de bem, finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não fica assim. Aí o Kardec finaliza de uma forma, como sempre, olha como que o Kardec é humilde, mas ao mesmo tempo ele pontua, ele afirma. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, né? O que ele quis dizer? Poxa vida, a gente sabe que o ser humano é infinita possibilidade, não é? Quem sou eu para poder delimitar por completo? Mas agora ele fala, mas aquele que se esforce por possuir as qualidades que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Né? Então, ou seja, o que o Kardec está dizendo? Pessoal, isso daqui é infalível. É infalível. Esse caminho aqui não tem melhor. Correto? É aquilo, como diria Jesus, ninguém consegue chegar até o Pai se não for por mim. Fica parecendo que todo mundo tem que ser cristão, no sentido, né, de estudar as escrituras sagradas. É claro que isso beneficia muito, né? Isso ajuda muito a gente. Assim como ser espírita, né, deixa a nossa vida mais fácil, com certeza.
Mais fácil no sentido da gente compreender o que a gente tem que fazer. Mas agora, quando Jesus diz que não tem um outro jeito de chegar até o Pai senão por ele, é por meio das virtudes que ele traz pra gente, tá? É isso que Jesus quis dizer. É claro que uma pessoa que encarna como muçulmano, por exemplo, ele pode muito bem, depois de desencarnado, né, chegar num lugar maravilhoso, né, ser muito bem recebido. Ele pode ser uma pessoa que conseguiu todas essas qualidades ao longo da sua vida, não é? Mas agora, essas qualidades são qualidades cristãs. É isso que ele quis dizer, tá? Ahn, Agora, a gente já está começando a chegar ao final, na verdade, não temos muito mais tempo. Ahn, Kardec trata conosco dos bons espíritas, não é? Vou falar só um pouquinho a respeito disso, até porque eu sempre falo do que é ser espírita. É, Kardec diz o seguinte, no item 4: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, é aquilo que a gente estava falando lá no comecinho, consegui fazer o gancho, né? O sentimento, olha a importância de sentir esses ensinamentos. Mais uma vez, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que outro. Ou seja, verdadeiro cristão e verdadeiro espírito são a mesma coisa. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Reconhece-se o verdadeiro espírita, essa é famosa, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Por isso que a gente precisa pedir a Deus que fortaleça a nossa vontade, não é? Que imprima em nós a coragem necessária para a gente conseguir fazer a coisa certa, resistir aos maus pendores, não é? Às nossas más inclinações. Prosseguindo, no último item a respeito do qual a gente vai tratar hoje, que é a parábola do semeador, o Kardec pensou um exemplo aqui, um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 1 a 9, e onde Mateus traz as seguintes palavras de Jesus: aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Bom, e Kardec traz para a gente o seguinte, ainda Mateus, tá? Quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e lhe tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Então aqui, primeiro tipo de semeadura, né, e de semeador, né, é aquele que escuta a palavra, mas não dá atenção para ela. E aí, simplesmente não dá em nada por conta disso. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra, que a recebe com alegria num primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Acaba desistindo, não é porque não fez raiz no seu coração. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera, não é? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado ao entrar no mundo, né? A nossa vida cotidiana, ela é muito importante, mas ela também é perigosa, não é? Porque é ali que a gente vai ter contato com muitas situações
é que vamos tentar fazer a coisa errada, tomar más decisões, não é? Então, se a gente permitir, essas sementes são sufocadas por esses espinheiros, não é? E acaba não dando em nada. Então, nos atentemos. Não é fácil, né, gente? E por último, Mateus diz o seguinte: aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção, em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Então aqui ele é bem didático, né? Uma parte bem didática do evangelho. Achei isso aqui bem legal. Agora, pessoal, vamos lá. Como é que a gente faz para poder ser esse bom semeador, né? Jogar a semente na hora certa, no lugar certo? Vamos lá. Eu vou trazer um pouquinho aqui, mas eu conto com a colaboração de vocês, tá? Eu acho que antes da gente semear é importante que você estude a semente, que você estude a árvore e que você estude até mesmo o fruto que você vai buscar colher daquilo, não é? Que você, além da semente em si, que você busque compreender os ciclos da natureza, aquilo que está ao redor, né, de onde você vai plantar, correto? Qual tipo de solo é aquele? Em qual época do ano é melhor para eu plantar, certo? Como que é a parte de temperatura? Esse lugar aqui é adequado a esse tipo de semente, a esse tipo de árvore e a esse tipo de fruto? Depois disso, tiradas as conclusões, suponhamos sim, esse é o lugar que eu quero, escolhi o lugar, a época do ano vai ser essa, mas agora você precisa preparar a terra, não é, para poder receber aquela semente, para que ela se torne uma linda árvore e dê os frutos doces que você quer. E depois disso, você faz o seu plantio e vai regando, regando, aguardando até que haja a frutificação. Eu escrevi esse exemplozinho aqui que é bobinho, mas eu achei bonitinho da gente comentar a respeito disso. E para a gente poder finalizar, peguei um texto sério aqui do André Luiz, que está nesse livro intitulado Estude e Viva, é do Chico Xavier e do Valdo Vieira. Eu acho que eu já tratei desse livro com vocês antes, tá? E o André Luiz, no capítulo 16, que é intitulado Não Retardes o Bem, onde os temas estudados por eles foi amor e espontaneidade, auxílio e oportunidade, doações e natureza, medicação espiritual, socorro atrasado, solidariedade e disciplina. Esses eram os temas centrais da noite. André Luiz traz o seguinte, ele fala: as doações abençoadas da misericórdia divina constituem exatos medicamentos às nossas necessidades e pedem modo particular de uso. A inteligência exige burilamento constante no aprendizado construtivo. A saúde sem atividade no bem cede lugar à moléstia. A posse financeira não proporciona verdadeira alegria quando vive à distância do socorro fraterno. A autoridade humana não constrói segurança para ninguém quando adota o regime de intemperança para si própria. O prestígio social reduz-se à simples aparência se brilha sem base no esforço honesto. O conhecimento elevado sem trabalho digno é acelerador do remorso. O ninho familiar sem o clima da concórdia é via de acesso para o desequilíbrio geral. Assim, o amparo da espiritualidade maior traz em si mesmo a sugestão para o necessário aproveitamento. Olha isso, gente. Assim, o amparo da espiritualidade maior traz em si mesmo a sugestão para o necessário aproveitamento. Ele se autoexplica, não é? Porque ele cria a possibilidade, não é? O dinheiro já traz consigo as possibilidades, né? O prestígio social traz consigo diversas possibilidades. O ninho familiar também, o conhecimento elevado também. Quando você adquire o conhecimento, dali para frente, você tem consigo oportunidades de boa aplicação, correto? Observe, pois, agora como é que se faz? Observe, pois, a disciplina requerida na administração dos medicamentos espirituais que o céu lhe envia, sabendo que os horários, doses e formas de emprego reclamam exatidão e persistência, boa vontade e confiança, para sanarem efetivamente os males que nos expoliam a vida íntima, de modo que nos renovemos para mais altos destinos. Então é assim que a gente consegue se tornar um bom semeador, né?
e vai conseguir fazer uma boa colheita. A gente recebe da vida essa série de convites todos os dias, não é? Seja na nossa família, no nosso trabalho, em todos os momentos. Então, o que o André Luiz fala para a gente é o seguinte: vamos buscar a disciplina para a gente poder clarear nossa cabeça, a gente ver o tamanho dessas oportunidades e ter a persistência, o horário, as doses corretas, as formas de emprego, não é? A confiança para sanarem efetivamente os males. É só assim que a gente vai conseguir, tá? Bom, pessoal, finalizamos aí o nosso estudo de hoje, e abro para vocês poderem fazer os comentários. Peço desculpa mais uma vez, hoje teve bastante leitura, mas é que eu achei que era uma abordagem adequada, tá? Semana que vem a gente está de volta, se Deus quiser. Anderson, já tô atropelando aqui, hein, João? Eu gosto. Desculpe aí. Acredite se quiser, mas assim que terminar, eu já vou começar uma reunião online com a Uzi Minas. Acredita nisso? É a Acredito. CSN lá de Ipatinga. Vocês não têm ideia do que a guerra da Ucrânia está fazendo no mercado de siderurgia. Mas tudo bem. Então vamos lá. É, Reportando até o que você falou, eu só queria fazer dois comentários. Então, você estava falando logo lá em cima naquela relação de itens, né, do ser de perfeito. Aí eu falei, pô, eu vou, assim que eu tiver tempo, talvez esse fim de semana, dependendo, eu vou fazer essa relaçãozinha e vou tentar ticar algum, que seja um ou dois ali, que eu estou conseguindo, para ver como é que seria o meu ranking ali, né? Que ali tem umas coisinhas até que a gente faz, mas a maioria ali estou devendo, tá? Então, mas eu queria ter uma ideia, se de 0 a 10, sei lá como é que eu fico ali. Bom, só uma ideia. Talvez se tiver que fazer uma apresentação um dia sobre ser de perfeito, eu jogue uma situação dessa aí. Ou então numere a primeira coluna com a segunda coluna para ver se dá match, né? Caramba, tá difícil. Mas, bom, agora, uma outra coisa também que eu queria falar é esse aqui do respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Hoje em dia, com a questão das redes sociais, isso aqui acabou, né? Basicamente, não existe essa possibilidade, ninguém respeita nada, né? A maioria das pessoas não respeita o que o outro Rapaz, pensa. até aproveitar a oportunidade assim de comentar isso com vocês. Eu tive ao longo dos últimos meses a oportunidade realmente de conviver com algumas pessoas que têm opiniões muito diferentes das minhas e ao mesmo tempo pessoas muito tranquilas para discordar, assim, sabe? E isso é uma coisa que não tem preço, né? Você poder discordar de uma pessoa sem lançar anátema, né? Isso é uma lição que eu tô aprendendo, porque eu sou um cara, né? Eu sou meio raivoso assim quando eu vou falar de determinados assuntos, sabe? Mas realmente a maioria de nós não consegue, né? Mas eu tive alguns exemplos reais de pessoas que conseguem fazer isso. Eu fiquei impressionado. Que bom, você precisa me apresentar urgente essas pessoas, então, tá? Ó, Anderson, o Caldeira citou aí, né, destacar aí essa pontuação do homem de bem, que é fantástico. E eu estava fazendo análise aqui quando você estava falando que o homem de bem é a porta. E aí, depois, quando ele fala os bons espíritos, ele fala bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o espiritismo leva os resultados acima expostos, que é do homem de bem. Ou seja, é a chave. Então, meu amigo, você está com a chave na mão. Nós estamos com a chave na mão. É só abrir a porta e chegaremos lá. E quando o mestre disse, né, quando Jesus falou que eu e o Pai somos um, é exatamente ser de perfeitos, como o vosso Pai é, né? Então, olha só, Jesus, na sua condição de espírito puro, quando ele fala que Deus e ele é um só, é porque está naquela sintonia, né? Está num link direto com Deus. É o que nós chegaremos um dia, né? Então, seremos perfeitos, como Jesus citou, né? Isso aí.
Amém. Amém. Bem, pessoal, com relação a estudar, achei muito interessante essa colocação do Jorge. Eu não conseguiria fazer essa não, Jorge, porque eu acho que vou estar negativo, entendeu? Mas a gente tem essa chave realmente, João. Mas é muito difícil, cara, muito difícil. Nós estamos lutando, estudando, estamos no caminho, mas tem que perseverar, porque é muito difícil, né? É só essa colocação que eu queria fazer. O negócio é não desistir. É Não- verdade. Aí, né? Só da gente perseverar, da gente não desistir, já é muita coisa. Porque às vezes o caminho já está dando certo, e a gente não percebe também, né? Às vezes a gente não tem capacidade de ver que a gente está evoluindo. Então, por isso que acima de tudo, não desista. É Não desista. verdade. Risca, Não, mas risca do dicionário. uma consciência eu tenho de uma vírgula de melhora que eu já tive na minha vida, né? Mas e a gente fica naquela ansiedade, querer melhorar mais, mais, mas eu acho muito difícil. A gente tem que estar insistindo, estudando, colocando em prática, porque às vezes a gente estuda muito e coloca muito pouco em prática os ensinamentos que a gente já conhece. Aí que eu acho que é o grande problema, né? Fica tranquilo, eu acho. Temos aí milhares de reencarnações pela frente. É Se não verdade. acreditar, por isso que tem que ter fé no futuro. Se não acreditar na reencarnação, aí a gente surta. Só não Verdade. pode achar que, porque tem muitas reencarnações, eu vou ficar também mais leve e solto, porque também não é o caminho, né? Não, não é o caminho. É Mas sem pressa, consola, sem né? demora. Saber de quê? Sem É pressa. saber de quê? Tem mais 1.500 encarnações, então essa aqui eu posso. Aliás, tem aquele. Não, eu sei, não que se cobre tanto, né? Porque eu não quero chegar. Você não vai ser perfeito, não. Nós não seremos perfeitos só nessa vida, nessa encarnação. 80, 100 anos, cento e poucos anos, diante da imortalidade, da eternidade, não é nada, né? Tem muito Com chão. certeza. É verdade. Uma coisa, João, eu só vou pedir para você fazer a oração final, mas até porque você tá doente, né? Tá tudo bem? Eu estou com a gripe, cara. Ontem eu dei a palestra, muito gripado, de máscara totalmente. Mas, assim, tá legal, tá passando, não é uma Ah, gripe. beleza, Graças melhoras, a cara. Deus. Ontem eu tava com o peito doendo, mas hoje tá legal. Tá Que bom, melhorando. graças a Deus. Mas em relação a esses 80 anos, assim, olhando, né, para as obras espíritas, né, a gente vê realmente, né, não tem nem como a gente pensar que a gente vai chegar perto da perfeição em 80, em 100 anos de vida, de uma encarnação para outra. Mas uma coisa que os espíritos mostram para a gente é que dá para você dar uns saltos que te ajudam a não voltar atrás mais, no sentido de você não ter aquelas quedas abruptas mais. Isso, né? Isso eu acho que a gente, graças a Deus, já está caminhando para conquistar nessa encarnação. Você vê o exemplo do André Luiz, por exemplo, né? É uma pessoa que conquistou, desde que desencarnou dessa última vez, conquistou tanta coisa, foi por meio do sofrimento, mas ele conquistou coisas que são imperecíveis. Quando ele voltar para a Terra, com certeza ele vai ter muito mais condições de ter uma vida feliz, uma vida equilibrada do que ele tinha antes. Isso é uma coisa que ele conquistou num espaço curto de tempo, né? Então por isso que quando eles falam que eles são imperfeitos, que eles têm um monte de problema, não é demagogia, eles realmente têm, só que agora eles são cientes disso e não deixam de trabalhar apesar disso, né? Bezerra de Menezes mesmo fala, teve algum espírita que chegou para ele uma vez, né, no mundo espiritual, falou: seu Bezerra, eu sou muito, nossa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, os espíritas são tudo. Ele falou assim: rapaz, eu também tenho isso ainda dentro de mim, só que de jeito nenhum que eu vou ceder a isso. Essa é a grande É. diferença, né? Não vou ceder a isso nunca mais, porque não vale a pena, eu sei que não vale. Para mim vale mais a pena trabalhar. Mas bem, faz a oração aí pra gente, João. É bom, aí, não sei se você tá com a água aí, você recebe uma fluidificada aí pro pulmão. Aí. Com certeza. Deixa eu diminuir um pouco a luz aqui antes, só um minutinho. Tá muita luz aqui.
Muita luz é muito bom, mas não artificial, né? É a luz mesmo que a gente recebe do Mestre. Então vamos, meus queridos irmãos e irmãs que vão nos ouvir no futuro, manter as nossas vibrações, os nossos pensamentos, de forma que vibremos com a espiritualidade de luz que tanto necessita este nosso planeta, onde ainda existem pessoas que por orgulho, por vaidade, por egoísmo, ainda querem matar uns aos outros. E nós não estamos aqui, Mestre Jesus, fazendo nenhuma crítica, mas só ficamos preocupados porque vem a doutrina espírita, essa luz, esse farol que nos ilumina, e ainda tem pessoas que preferem a violência, a truculência, ao invés do amor, ao invés da caridade. Então, que o Senhor possa, Mestre querido, envolver essas mentes que ainda são trevosas, ainda vivem naquelas condições dos abismos trevosos, então que eles possam receber a tua inspiração, Mestre Jesus, com os seus mensageiros de amor, para ver se esses nossos irmãos pensem diferente. Mas se não for nessa vida, será em outra com toda certeza. Mas nós, Mestre Jesus, diante de tudo, ainda somos gratos a Ti, porque podemos, ao longo da nossa noite, deitar na nossa cama e dormir, e no outro dia retornar ao corpo físico com muita gratidão pela nova oportunidade. Sabemos que tem muitos irmãos que se encontram jogados pelas sarjetas da vida, mas também que eles possam sentir o teu amor, o teu carinho, a tua presença. E assim, Mestre Jesus, nós te agradecemos imensamente por esta oportunidade de estudar o teu Evangelho nesta noite. E em teu nome, em nome dos mentores queridos, em nome de irmã Laura, e em nome de Deus, nosso Pai maior, pedimos a sua permissão para encerrarmos esse estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus.